Hoje iniciaremos nossos debates sobre o conservadorismo. O conservadorismo é um estado da mente humana, um tipo de caráter, uma maneira de olhar para a ordem social e civil. Não sendo, portanto, nenhuma religião, nenhuma ideologia, trata do conjunto de ideias do que costuma se designar como conservadorismo. Não possui nenhuma aproximação, isso que dizem, com os verdadeiros princípios e valores que regem o conservadorismo. O conservadorismo não possui uma escritura sagrada, não tem um manual, não tem um Das Kapital, esse é um título original lá de Karl Marx, chamado Capital, que é a Bíblia dos socialistas, dos comunistas, né? Que isso fornece a essa gente um dogma no qual ele segue como uma cartilhinha de fazer funcionar, tentar fazer funcionar aqui e acolá. Foi Kirk, Russell Kirk, que melhor definiu esse conjunto de princípios que rege o pensamento conservador. Abordaremos um por um e discutiremos aqui como é isso. Qual foi a visão de Kirk ao elaborar os 10 princípios? O primeiro princípio é: o conservador crê que existe uma ordem moral duradoura e natural. Esta ordem é feita para o homem e o homem é feito para ela. A natureza humana é uma constante e as verdades morais são permanentes. Não dá para sair quebrando a ordem moral toda hora que é vantajoso para um grupo ou para o outro. Não funciona assim. A ordem moral é duradoura. Esta palavra ordem quer dizer harmonia. Há dois tipos de ordem que nós temos que olhar. Uma é a ordem interior da alma, que será objeto de outras oportunidades. E a ordem exterior, aquela que vem da comunidade. 5 séculos atrás, Platão ensinou esta doutrina, mas até os dias atuais, até mesmo pessoas de alto grau de instrução têm dificuldade de compreendê-la. O problema da ordem tem sido uma das principais preocupações dos conservadores, desde a palavra conservador, que se tornou um termo político. E é de propósito, para quebrar essa defesa, né, da ordem moral duradoura. Transforma tudo em política e lá a gente resolve com causuísmo. No nosso mundo do século XX e XXI, vem experimentando as terríveis consequências do colapso na crença de uma ordem moral. Assim como as atrocidades e os desastres lá na Grécia Antiga, do século V a.C., as ruínas das grandes nações em nosso século, nos mostra o poço dentro do qual caem as sociedades que fazem confusão entre o interesse pessoal ou engenhosos controles sociais e as soluções satisfatórias da ordem moral tradicional. É o utilitarismo da moral a serviço de um grupo ou de outro, e não do interesse geral e coletivo. Quebram, facionam, subvertem, invertem, apenas para ter o controle da sociedade e sustentar um sistema que está aí. O conservadorismo sustenta a crença na existência de uma ordem moral duradoura. Essa perspectiva argumenta de que essa ordem moral é intrinsecamente ligada à natureza humana e vice-versa. Se não fosse assim, como seria possível evoluir no tempo sem considerar a prudência desse desenvolvimento e a preservação dos valores morais e seus princípios? Os conservadores defendem a ideia de que a natureza humana é constante ao longo do tempo. Isso significa que
Apesar das mudanças na sociedade e na cultura, as características fundamentais que definem o que é ser humano permanecem inalteradas. Essa visão fornece a estabilidade e a consistência para a compreensão das verdades morais que tanto advogamos. A partir da crença na natureza humana constante, os conservadores, isso é certo, argumentam que existem verdades morais permanentes. Essas verdades não estão sujeitas ao modernismo ou a tendência passageiras, mas são sim fundadas em princípios que perduram ao longo de todo o tempo. Isso proporciona uma base sólida para a ética e a moralidade, e só assim funcionaria. A harmonia entre o homem e a ordem moral é o resultado. Busca-se propiciar harmonia entre essas duas forças. O homem foi feito para a ordem moral e vice-versa, afirmamos há pouco. Isso implica que a realização plena do potencial humano ocorre quando o indivíduo se alinha com essa ordem moral estabelecida que é duradoura. Faz sentido? Então, os conservadores veem na adesão a essas verdades, consideradas verdades morais, como um caminho para a realização pessoal e a harmonia na sociedade. Trata-se da ordem. Isso é importante nós discutirmos. Está expresso na nossa bandeira nacional. Ordem é a primeira palavra. Isso sinaliza para a sociedade brasileira que sem essa ordem moral duradoura, nós não temos muito sentido como sociedade. A ordem é um conceito fundamental que descreve a disposição ou organização de elementos de acordo com um conjunto específico de regras, princípios ou critérios. Ela desempenha um papel significativo em diversos contextos, desde a filosofia, a ciência, até a política e a nossa vida cotidiana. Isso é importante ficar claro, porque o detalhamento disso, o significado da ordem e sua importância em diferentes áreas, modifica e constrói com segurança a vida social e a vida do homem em sociedade. O conceito de ordem está intimamente ligado à organização, à regularidade e à estrutura, e sua interpretação pode variar de acordo com o contexto, mas em diferentes áreas a ordem desempenha papéis distintos e significantes, seja como um conjunto de princípios éticos, leis naturais, estruturas sociais ou organização estética, influenciando profundamente a maneira como compreendemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. É por isso que a gente, como conservador e conservadores, como movimento conservador do Acre, advoga firmemente que nós temos que buscar reconstruir a ordem nacional. Subverteram isso. Os poderes, não há mais separação, há uma invasão de um poder no outro.